Então, vamos conversar. Eu vou começar aqui com o trechinho da notícia. A Netflix anunciou nesta terça-feira que produzirá uma minissérie, todo dia, mesma noite, sobre a tragédia da Boate Kiss, que deixou 242 mortos em um incêndio em 2013, aqui em Santa Maria. A produção é baseada no livro homônimo de Daniela Arbex. De acordo com a revista Variety, a produção deverá ter 5 episódios. As gravações devem ocorrer em 2022 e a minissérie terá a direção de Júlia Rezende. Mais ou menos isso também tu já tinha colocado ali nas tuas redes sociais, nessas informações. Eu queria saber, desde quando assim tu sabe dessa negociação, dessa produção em audiovisual, como é que chegou para ti essa informação? Então, eu já tinha um contato com a Netflix desde 2019, por conta até de um projeto anterior meu, o Holocausto Brasileiro, que virou um documentário para a HBO. A executiva da HBO, que conhecia meu trabalho, foi para a Netflix e a gente começou essa conversa, então, em 2019, sobre a adaptação dos meus livros para a TV. Dos livros em geral. Nesse meio tempo, a Morena Filmes me procurou interessada em transformar essa história, né? Em contar essa história através do audiovisual. E aí eu fiz uma parceria com a Morena e a Morena fez a parceria com a Netflix. Então, na verdade, o trabalho em torno desse projeto ele existe desde 2019. Desde 2019. E tu sabes me dizer se a produção, alguma coisa vai envolver Santa Maria? Locação, alguma cena, de repente lá no prédio, né, que está fechado ainda e segue mantido, apesar da gente saber que vai ter, né, o memorial, mas só depois do júri, né, que inclusive a gente está bem pertinho do júri. Tu tem alguma informação, assim, se tem a possibilidade de ser alguma coisa rodada aqui em Santa Maria, se vão precisar vir até aqui a cidade? Então, na verdade, assim, eu não posso dar nenhum detalhe sobre a série em si, que eu acho que esse não é o meu papel, mas o que eu posso te falar é que a equipe, a Morena Filmes e a Netflix, eles estão tratando esse tema com tanto cuidado e delicadeza que Santa Maria não vai ser um local de filmagem, exatamente porque eles não queriam impor isso, esse sofrimento, ia ser muito duro, né? Fazer isso em Santa Maria. Então, Santa Maria vai ser preservada. E aí é bonito a gente ver assim, todo o cuidado que essa temática está sendo tratada. Assim, realmente, é por isso até que eles me contrataram como consultora, porque eu tinha muita preocupação em relação a esse projeto, não com a qualidade, porque eu sabia que a gente está lidando com pessoas incríveis, super experientes, mas essa delicadeza que eles estão tendo, uma sensibilidade muito grande para tratar essa temática. A gente sabe, né, o quanto esse assunto é sensível aqui para Santa Maria, enfim, para o Brasil e para o mundo, mas para nós, creio que primeiro, as famílias, elas sabiam já dessa produção ou elas ficaram sabendo agora, junto com todo mundo? Sabe me dizer se teve esse Não, contato ou as se tu mesmo famílias fez esse contato? sabiam, elas ficaram sabendo antes. No recorte da série, a gente vai tratar de algumas situações, né? Porque a gente não vai poder contemplar todas as histórias. Então, nesse recorte, as famílias que vão participar desse recorte foram avisadas antes. A gente teve também outro cuidado que a Netflix teve de garantir que eles fossem informados antes. Então, eles souberam bem antes que todo mundo. Certo. E como é que vai ser essa adaptação? Porque o livro, ele traz bastante detalhes e detalhes reais, né, de pessoas que tu conversou. Aliás, até queria que tu retomasse um pouquinho quanto tempo tu ficou aqui em Santa Maria para produzir o livro, quantas pessoas tu conversou e como é que vai ser adaptar isso para um audiovisual. Vai ser baseado nas histórias reais, vão permanecer nomes reais ou vai ter uma adaptação? Vai se passar durante a noite? Ou vai ser alguém que acompanha a notícia? Como é que vai ser essa transformação? O que Não, tu pode nos eu não adiantar? posso falar detalhes de como é que vai ser o recorte da série, só dizer que é uma série de ficção de 5 capítulos,
baseada no Todo Dia, Mesma Noite. Então, assim, a abordagem do livro, ela vai estar presente na série. Agora, em relação à produção do livro, eu fiquei em Santa Maria durante 2 anos, eu fiquei indo e voltando do Rio Grande do Sul. Hoje eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Que loucura que foi essa coisa de... Eu ia e voltava praticamente 1, 2 vezes por mês. Entendeu? Então, assim, eu fiquei 2 anos indo e vindo entre Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, entrevistei mais de 150 pessoas, construí uma relação muito potente, assim, de confiança com as famílias com as quais eu mantenho vínculo e relação até hoje. Essa história, ela não passou por mim, ela está em mim. Então, eu tenho um compromisso muito grande com essa história e eu acredito muito que a construção da memória coletiva do Brasil ela é um caminho para a busca da justiça. A gente aí que está às vésperas do julgamento, né, do júri popular, que começa agora em 1º de dezembro, a gente está num momento tão importante, né, para que essa história... para que haja um desfecho, né, dessa história de alguma forma, para que as pessoas sejam responsabilizadas, para que a gente possa colocar fim à cultura da impunidade. Mas eu também acredito na potência da palavra para que a gente possa fazer justiça. Então, quando a gente permite que uma história como essa seja conhecida por dentro por milhões de pessoas, a gente está combatendo a injustiça de ter chegado até aqui sem nenhuma responsabilização. Como é que é para ti acompanhar agora? Como é que tu se planejou para acompanhar o júri que começa dia 1º? Tu vai acompanhar, tu vai vir a Porto Alegre, tu vai acompanhar de longe, tu se organizou, porque como tu falou, né, tu criou um vínculo de confiança, né, e muito próximo com as famílias. Sim, então, eu vou estar em Porto Alegre, eu chego dia 30 de novembro, vou acompanhar todo o júri, né, o julgamento. Eu não poderia estar em nenhum outro lugar que não fosse aí, no Rio Grande do Sul. E, na verdade, eu já venho acompanhando essa história desde 2016, porque o meu contato com as famílias, ele continua sendo permanente. Então, assim, todas as semanas a gente tem contato, a gente sabe como essas pessoas estão, a gente criou uma rede de apoio com um grupo de pessoas para divulgação das informações referentes ao julgamento, para a vaquinha virtual que está sendo, que está no ar para conseguir arrecadar fundos para que os pais possam ir para o Rio Grande do Sul, com o apoio de artistas importantes. Nessa semana a gente ganhou um apoio importante do Fábio Porchat, que foi um pedido que eu fiz para ele participar e ele aderiu imediatamente à campanha. Então, assim, eu acho que eu nunca saí daí, na verdade, né? Eu acho que é isso. Desde 2016 eu estou muito aí, né? Eu vivo em Minas Gerais, mas o Rio Grande do Sul vive em mim. Joia, a gente sente isso. E eu queria saber também como é que é para ti, agora para a gente se encaminhar já para os minutos finais aqui do nosso papo, porque é o teu trabalho, é um baita trabalho, a gente sabe que tu é jornalista, escritora, que a literatura já chegou em tantas pessoas, né, através dos teus livros, e que agora isso vai se multiplicar, sabe-se lá quantas vezes, em nível mundial, com a força de uma produção audiovisual e que a Netflix alavanca. E, ao mesmo tempo, é um trabalho de dedicação, de seriedade, de jornalismo, e também é uma dor gigante, né, para as pessoas que viveram e que vivem, né, todas as noites, aquela mesma noite, como diz o teu livro. Como é que é para ti, como profissional, né, lidar com esse contraponto, assim, né, que é um trabalho, é responsabilidade, é uma felicidade ter o teu trabalho, né, projetado para tantas pessoas e, ao mesmo tempo, é um assunto denso. Eu acho que é um assunto denso, é uma tragédia, mas eu acho que o papel do jornalismo, o compromisso social do jornalismo é exatamente fazer lembrar que a gente não pode esquecer. Então, a gente fala muito que o Brasil é um país sem memória, mas a gente não pode ter memória daquilo que não foi construído. E o jornalismo tem esse papel de resgate,
desse papel de resgatar as histórias e de criar uma empatia em torno dela. Então, é muito bonito ver todo o retorno que o livro trouxe em relação à aproximação das pessoas, porque o jornalismo ele é uma ponte para o coração do outro. E ele fez essa ponte para o coração do Rio Grande do Sul, assim. Eu vejo isso em diversos momentos, como que gerações que não acompanharam o que aconteceu, né, que hoje são adolescentes, jovens, e que ao ler o livro se apropriam da história e passam a saber, não que foram 242 jovens, mas que nós estamos falando da Andre, que nós estamos falando do Rafael, que nós estamos falando do Augusto, que nós estamos falando da Vitória, que nós estamos falando desses meninos. Então, eles passam a ter rosto, eles passam a ter história, isso é o mais importante. Duas coisas me marcaram muito quando eu lancei o livro. A primeira foi antes do lançamento, quando o livro ficou pronto, eu mandei o livro para as famílias antes dele chegar nas livrarias. E a Ligiane, a mãe da Andre, ela me respondeu assim: receber teu livro foi como receber a minha filha de volta. Então, isso para mim eu fico arrepiada. Toda vez que eu falo isso, assim, que me marcou profundamente, fez tudo valer a pena. E um outro momento que foi aqui em Minas Gerais, quando uma escola de ensino médio, fundamental e médio, me convidou para falar do livro, porque eles tinham adotado o livro de maneira multidisciplinar. Eu posso falar ou estou me estendendo, Cassiano? Por favor, no teu tempo, a gente, por mim, eu ficaria a tarde inteira aqui conversando. Não, então essa história é linda, assim, me marcou também profundamente. Então, eram meninos que... Aí eles adotaram o livro de maneira multidisciplinar no colégio, e eu fiquei pensando, puxa, meninos de 15 anos que na época do incêndio da Boate Kiss tinham 9, né? Tinham, sei lá, tinham 7, então ouviram falar, mas não acompanharam diretamente. E aí eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola e que eu abri a porta do local que eu ia dar palestra, eu tomei um susto, assim, porque eu sempre que falo isso eu me emociono, porque as paredes estavam lotadas de cartazes em homenagens aos filhos do Rio Grande do Sul. Eu falei, meu Deus, esses meninos falando dessa história, falando dos nomes, contando as histórias, aquilo foi tão forte para mim que eu fui contar essa experiência nas redes sociais. E aí os pais do Rio Grande do Sul começaram a comentar. E aí os alunos aqui de Minas Gerais começaram a conversar pelas redes sociais com os pais do Rio Grande do Sul. Então, assim, e consolar esses pais e deixar mensagens de apoio, eu achei aquilo tão poderoso que eu acho que é a prática do que eu falei, do jornalismo ser uma ponte para o coração do outro. Eu aproximei esses mundos. Conexões. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma história dolorosa de contar, eu acho que a gente fez com tanta dignidade que a gente eternizou essa história no sentido das pessoas saberem o que aconteceu lá dentro da boate, quem eram aquelas pessoas, como essas pessoas estão hoje. Então, os pais recebem mensagens do Brasil inteiro a partir do livro, de gente que lê o livro. Então, isso é muito emocionante. Eu acho que esse é o papel do jornalista. Então, a minha emoção não é de ver meu livro virando série, não é isso. A minha emoção é de ver essa história chegando a milhares de corações. E agora vai chegar a muitos, muitos milhares mais, tu acredita? Que vai ter um retorno, mais conexões? É isso, acredito, e acredito que a gente vai aprender muito com isso, sabe? Eu acho que essa cultura de prevenção, essa luta, porque esse julgamento, na verdade, ele só está acontecendo porque alguns pais sacrificaram a própria saúde, o seu luto, para conseguirem chegar até aqui. Senão esse julgamento não aconteceria, nós não teríamos um 1º de dezembro de 2021. Então, assim, essas pessoas, elas precisam ser honradas, as pessoas precisam saber o que elas passaram para que a gente pudesse chegar até aqui, para que outros filhos e outros pais não passem pelo que esses pais estão passando. Certo. Quero agradecer a tua atenção, então, Daniela. Muito obrigado por falar com a gente. Aliás, tu vem para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Para Santa Maria não tem nenhuma visita organizada? Não, ainda não, porque o julgamento vai ser lá, né? Mas, assim, eu tive aí acho que foi antes da pandemia que eu fui dar uma palestra numa cidade próxima, e aí eu fiz um pit stop aí em Santa Maria, fiquei um dia com as famílias, e foi uma delícia, assim, reencontrar todo mundo. Eu esqueci o nome da cidade. A cidade da Eliane Brum é Ijuí?
Pode ser, Ijuí. isso. Ijuí? Ijuí. Uhum, Eu fui dar palestra lá. E aí eu passei por aí. que joia. Então tá, quando vir, nos avise. Será um prazer receber você aqui Obrigada. no Diário de Obrigada Santa pelo Maria. carinho mais uma vez, tá, Obrigado pela Cassiano? atenção que tu sempre dedica para nós. E uma última perguntinha, assim, eu acho que tu não vai poder responder, mas elenco já foi escalado? Algum nome? A gente sabe alguma coisa de elenco? Não posso falar, mas já foi escalado sim. É porque as gravações começam agora, né? Joia. Então já tem um elenco de peso, tá incrível. E quando será que a gente vai saber esses nomes? Tem uma Não previsão? sei, eu não sei. Isso eu Tá. não posso falar. Vou procurar saber. Obrigadão, tá, Daniela? Um abraço. Obrigada, um Fica beijão, bem. tá? Tudo de bom. A gente se